Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fred e eu gostaria de ensinar para vocês como é que faz um jogo da velha e vou explicar a lógica, como é que funciona esse jogo. Para vocês entenderem, primeiro eu tenho que explicar o conceito de array. Array nada mais é do que um conjunto de informações ou de dados que são organizados por elementos. Eu até desenhei um modelo de um array. O array sempre ele começa com o valor 0, ou seja, o primeiro elemento do array é o valor 0. Ou seja, um array ele seria esse bloco de dados aqui, ou seja, é um array que contém 9 elementos, começando com o valor 0. Consequentemente, 1, 2, 3 até o valor 8. Só que não tem limite, você pode fazer aí com um tamanho gigantesco. Aí você vai consumir mais a memória do computador. Mas é possível fazer. Não é recomendado, mas é possível fazer. Aí para esse exemplo do jogo da velha, nós vamos utilizar um array. E se você pensar direitinho, o que é um array? O jogo da velha, a lógica dele. A lógica é, eu tenho que preencher uma linha na horizontal, na vertical ou na diagonal. Basicamente é isso. Vou até colocar uma cor azul, por exemplo, aqui. Ou seja, a pessoa preenche aqui, por exemplo, preencheu aqui, ela venceu o jogo, certo? E também a pessoa ela pode vencer dessa forma, ela pode vencer dessa forma aqui, como eu expliquei, ou seja, você tem algumas formas de você vencer. Para a gente entender a lógica por trás de um jogo da velha, eu vou colocar algumas informações dentro de cada um desses blocos. Lembrando, nós vamos usar array. Essa array aqui eu já desenhei ela no tamanho exato da quantidade de elementos que a gente tem no jogo da velha. Se você reparar, são 9 espaços, né, para você poder jogar. Se você reparar, aqui eu coloquei também, são 9 elementos. Como eu disse, começando com 0 até o valor 8. São 9 elementos. Aí aqui nós vamos colocar as informações conforme existe no array. Ou seja, o primeiro elemento é o 0, 1, 2, 3. Estou fazendo com o mouse, a letra fica um pouquinho feia mesmo. E consequentemente, até tem uma mesa ali, mas eu estou com preguiça de pegar ela. Não precisa para esse exemplo não. Ou seja, nós temos aqui todas as informações. Todas as informações na tela. Aí, se você reparar, a lógica para a gente vencer um jogo da velha, a gente teria que fazer o quê? Teria que preencher o primeiro valor, segundo ou terceiro, certo? A segunda opção de vitória, o 3, o 4 e o 5. E a terceira opção, 6, 7 e 8. Agora a gente vai pegar nas opções na vertical. 0, 1, 2. Olha só. 0, 3 e 6. Depois 1, 4 e 7. Depois 2, 5 e 8. E a gente tem as opções da diagonal, que é 0, 4, 8. Ou a gente tem 6, 4 e 2. Ou seja, quando tiver preenchido algum desses valores, quer dizer que a gente encontrou a condição de vitória. Certo? Se eu tiver preenchido o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e consequentemente os outros valores. Ou seja, são todas as condições de vitória. Certo? E a condição de empate seria onde todos os elementos estão preenchidos. Ou seja, os 9 elementos estão preenchidos. Dá empate. Basicamente, essa é a lógica inicial. A engine escolhida para desenvolver esse exemplo que nós estamos abordando será o Construct 3, que ela tem uma opção gratuita que se dá para você fazer esse exemplo facilmente. Elas são poucos eventos. E eu já estou com ela aberta aqui já. Aí vou iniciar um novo projeto aqui. Configurações padrões, não vou mexer nada. Aí vou só fixar o tamanho da tela que eu quero aqui. Beleza. Então projeto limpo, não tem nada, certo? Nós vamos fazer agora, inicialmente, é importar os objetos que nós precisamos. Aí, primeiro array,
Essa rede está preenchida, está inserida, ok. Agora nós vamos colocar os objetos na tela. Já preparei eles aqui também. Primeiro eu vou pegar esses dois aqui, só para ilustrar melhor, e pegar mais um também aqui. Que eu fiz no Photoshop. Vou tirar a animação aqui, só importei um objeto aqui para dentro. Eu vou reduzir um pouco. Deixei quase centralizado. Eu vou agora só alinhar ele no meio. Alinhar também na horizontal. Horizontal e vertical. E vou também colocar os objetos na tela, que vão ser os botões. O botão, no caso, seria os próprios objetos que a gente vai clicar. Também seria o sprite. Já separei também todas as imagens, vou deixar separadas as imagens para quem quiser baixar elas. Seriam essas duas imagens aqui, essas 4 imagens. Vou baixar só duas, só a opção verde para destacar melhor aqui. Depois a gente faz a mudança. Aí primeiro nós vamos precisar de um frame vazio, que representa nada na tela. Não precisa ser colisor. Eu também vou colocar animação vazia, certo? O objeto já está centralizado. Agora eu vou só organizar ele na tela aqui, só para organizar o tamanho que vou precisar dele. E vou também colocar uma posição mais exata aqui. Vou deixar a opção dessa forma aqui mesmo. É só colocar os objetos na tela. Peguei esse do outro aqui, vou só colocar o frame 1 para ficar vazio, 2. Depois a gente vai deletar essas imagens aqui, vai ser só como para a gente nos guiarmos aqui. Eu vou só alinhar eles aqui mais ou menos. Não tem importância isso agora não. Então nós temos todos os elementos na tela. Aí nós vamos fazer a seguinte coisa aqui, nós vamos adicionar o plugin touch. E nós vamos fazer o seguinte passo. Quando a gente apertar no objeto, clicar no objeto, a gente clicar no objeto, seria o objeto qual? O próprio elemento. Vou colocar o nome dele de elemento também para facilitar. O fundo vai ser BG, que é background. Vou colocar uma layer também diferente aqui, que vai ser só para os elementos. Vou jogar todos os elementos para ela. BG. Só separar os dois objetos. Aí eu vou colocar todos os elementos agora para frame 0, para voltar ao padrão. Ou seja, estão vazios. Eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho dele também, colocar 100%. Para eles preencher mais a tela aqui. Você viu como que ficou bem preenchido na tela? Aí eu vou trocar ele também, eu quero só verificar como que está o tamanho deles lá dentro. Tá bem grande, estão ótimos. É voltar novamente para o frame 0. Tudo bem, o que nós fizemos até agora aqui? Só colocamos objetos, certo? Eles têm frames diferentes. Certo? E eu coloquei a animação dele parado. E esse objeto do fundo eu apenas coloquei ele vai ser só o guia. Isso aqui é só para a gente, vou até escrever, a gente não precisa desse. É só para a gente nos guiarmos, isso aqui, ó. Futuramente eu vou ter que usar para explicar algumas coisas, vou deixar ele no fundo também. Aí eu vou voltar para o frame 0 de novo. Ele ficou grande e não é para ficar grande não. Vou tocar de novo aqui. Reduzir só mais um pouco.
Tudo bem, só vai ficar mais centralizado e organizado aqui dentro. Assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Provavelmente está organizando ele. Tudo bem. Aí nós vamos começar a primeira parte da programação. A primeira coisa que nós precisamos é, quando a gente clicar no botão, ele vai trocar de frame. Nós fazemos isso aqui da seguinte forma. Aí quando a pessoa tocar no elemento, aí esse elemento, ele vai trocar o frame dele. Aí por enquanto vou colocar só para frame 1. Eu vou novamente colocar 14 para o frame 0. Certo? Aí eu vou rodar, aqui já está funcionando já. Eu cliquei no elemento, troco o frame. Cliquei, troca o frame. Cliquei, troca o frame. Aí, só que a gente tem um pequeno porém. Nós só podemos trocar esse frame. Só se ele estiver no frame 0, ou seja, no primeiro frame. Compare frames, apenas se estiver no frame 0 ele troca. E nós precisamos também armazenar qual é o jogador que está jogando. Aí eu vou criar uma variável por fora aqui mesmo, chamar player, certo? Player 1 e player 2, vai ser assim. Aí toda vez que eu clicar, vai trocar o frame, só que na verdade nós vamos precisar trocar o jogador. E vai pegar o frame, vai ser igual o variável do jogador. Vou mudar o nome para jogador para ficar mais acostumado a programar tudo em inglês mesmo. Jogador. Então quando o jogador clicar no objeto, vou trocar aqui para ele ficar aparecendo aqui, mais fácil aqui. Quando ele toca no elemento, o elemento for frame igual a 0, ou seja, o frame for igual ao 0, ao vazio, ele vai trocar para o frame igual ao número do jogador. Feito isso, ele vai ter que trocar o jogador, trocar a variável do jogador. Aí eu vou ter que vir aqui e eu vou colocar o valor de jogador e eu vou usar agora aqui um recurso chamado operador ternário. O operador ternário é que eu faço uma expressão dentro da mesma linha de código. É bem simples de fazer também. Vou fazer a seguinte pergunta. Se jogador, ou seja, se a variável jogador for igual ao valor 1, ela vai trocar então para o valor 2. Se não, ele troca o valor 1. Ou seja, toda vez que ele clicar, ele vai trocar a variável, vai trocar o valor da variável. Eu faço isso numa linha só. Se eu não fizesse isso numa linha, eu teria que fazer da seguinte forma. Eu teria que fazer quando o jogador ele clica nesse objeto, quando o jogador for igual a 1, ele trocaria o jogador aqui para 2. Aí eu colocaria, repetiria a linha, né? Ou seja, quando for 2, ele troca para 1. Aí eu teria que fazer, ou seja, no lugar de eu fazer duas linhas, eu fiz isso apenas numa linha, com o operador ternário. Ou seja, quando eu cliquei no objeto, ele trocou o frame. Se for jogador 1, ele vai colocar o jogador 1, vai trocar o jogador, vai ser o jogador 2. A próxima vez que eu clicar, ele já vai clicar com o frame 2, que o frame 2 seria exatamente o X. Aí vamos testar agora. De novo, tudo frame 0. Vamos rodar. Se o jogador 1 clicou, bolinha. O jogador 2 clicou, X. O jogador 1 clicou, bolinha. O jogador 2 clicou, X. Certo? É como eu disse aquela hora, quando eu acabei de clicar. Esse aqui é o valor X. Se eu clicar nesse aqui, não vai acontecer nada. Porque ele já não é frame igual a 0. Não acontece nada. Só que se eu clicar aqui, é bolinha de novo. Novamente, se eu clicar em cima do X, a bolinha, não vai dar nada. Mas se eu clicar aqui, X. Certo? E novamente. Ou seja, a lógica inicial de colocar as peças está pronta. Tudo bem. Agora vamos para a segunda parte. Eu preciso de mais uma variável que vai ser o nome dela de contador. Esse contador ele começa com o valor 0. Certo? Esse contador ele vai funcionar o seguinte: cada vez que o jogador clicar, ele vai adicionar um objeto. Lembra da lógica, na lógica de empate que eu falei que todos os elementos têm que estar preenchidos? Ou seja, eu vou toda hora que eu clicar no elemento ele preencher, ele tem que aumentar essa variável minha. A variável contador ela vai ganhar mais 1. Contador ela ganha o valor 1.
ou seja, ela vai aumentando. Aí eu posso fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui fora, verificar resultado. Essa variável aqui, eu vou fazer a lógica toda de verificar quem ganhou, quem perdeu, tudo aqui dentro. E nós vamos fazer agora aqui, só chamar ela, para facilitar bastante. Verificar resultado, estou chamando ela. Aí eu vou fazer, a primeira verificação que eu vou fazer vai ser o que? Quando na questão de empate, quando dá empate vai mostrar alguma informação. Primeiro eu tenho que criar o que? Um objeto que vai ser o texto na tela. O texto eu vou colocar aqui, um texto simples mesmo. Aí um texto bem grande na tela. Eu vou colocar ele centralizado, uma fonte bem grande. Ele vai ficar realmente centralizado, vertical centralizado, tudo bem. Aí esse texto aqui eu vou colocar de uma cor diferente, vou colocar um verde, bem chamativo. Verde não, já tem a cor verde, vou colocar um azul. Só que agora eu quero que esse texto ele fica vazio. Não quero que esse texto apareça. Certo? Ou seja, vou verificar o resultado. Nesse resultado eu vou verificar o que? Quando o contador for igual a 9, ele vai fazer o que? Vai mostrar no texto. Vou colocar um set teste no texto para empate. Apenas isso. Ou seja, toda hora que for jogar, vai adicionar 1 no contador, vai chamar a função verificar resultado. Aí dentro da função verificar resultado, vai verificar se contador é igual a 9. Se for igual a 9, ele vai mostrar empate na tela. Aí eu vou clicar novamente, não tem a condição de vitória por enquanto. Vou só colocar aqui mesmo, aleatoriamente. Ou seja, chegou no final do empate. Certo? A próxima parte que nós vamos estar trabalhando agora vai ser o que? Vai ser justamente preencher os elementos, colocar uma identificação única em cada um deles. Só que a identificação única será exatamente igual ao que nós já preparamos antes, ou seja, exatamente essa ordem aqui. Aí nós vamos criar uma variável interna nesse objeto, como o mesmo objeto, eu preciso de diferenciar cada um deles. Vou chamar essa variável de D, que é a abreviação de identificação. Aí eu vou enumerar elas de acordo com esse quadro no fundo. Ou seja, a primeira já tem um valor 0, a segunda valor 1, e assim por diante. Por que eu fiz isso? Lembra que a gente criou o array? Agora nós vamos começar a preencher esse array. Essa array, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu clicar no elemento, vou ter que pegar o frame que eu acabei de clicar e jogá-lo na minha array. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó. Array, clico na array, eu vou colocar 7x, certo? O x dela aqui vai ter que ser o objeto elemento.id, que a gente acabou de criar. O valor dele, que eu vou ter que jogar, vai ser o valor de jogador. Apenas isso. Ou seja, quando eu acabei de criar, eu vou pegar o valor de jogador, colocar no elemento da array que é de acordo com o ID, ID do objeto. Aí eu vou ter uma forma de rodar no Construct 3 ou Construct 2, que é a forma debug, que consiga acompanhar algumas informações bem detalhadas de cada um dos objetos. Aí eu vou só trocar de novo o frame que deveria estar, que é o 0 aqui. Lembra que eu cliquei nos objetos? Cada um tem informação diferente. Aqui eu consigo ver a array. Todos os elementos seja tudo igual a 0. Aí quando eu cliquei em algum desses objetos aqui, você vai ver uma alteração aqui embaixo. Ou seja, quando eu clicar, eu sou jogador 1, então nesse elemento 2 eu teria que jogar lá dentro o valor 1. Deixa eu ver o que deu errado aqui. Deixa eu dar uma ordem errada aqui. A ordem está errada aqui. Deixa eu só verificar um negócio aqui. Ah não, tem que jogar antes. Porque eu vou trocar o jogador depois que já for trocado o frame. Ou seja, eu tenho que pegar o valor da array, o valor
da variável antes de trocar ela, que depois que eu trocar já vai estar do outro jogador. Novamente, vamos rodar de novo. Aí abrir array, bom que desse erro para mostrar, fica bem fácil. Ou seja, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento. Quando eu clicar no segundo elemento, que seria esse, exatamente esse elemento aqui, essa variável aqui, ou seja, esse elemento do array, o segundo elemento, ele tem que ganhar o valor 1 quando eu clicar. Exatamente. Agora o próximo elemento que eu vou clicar será no elemento 3, ou seja, será o terceiro elemento que é o próximo. Ele, quando eu clicar, ele tem que ganhar o valor 2. Exatamente. O próximo elemento que eu clicar vai ser o 4, estou colocando seguido para ficar bem fácil. Ele tem que ser novamente o valor 1. E assim por diante. Ou seja, vai preenchendo a array de acordo com o frame que eu vou clicando. E no final, apesar de ter dado a vitória aqui, eu não criei ainda a condição de vitória. Se você ver, a array foi toda preenchida, certo? Só não foi preenchido o nono elemento, só que seria o 10º elemento, o elemento 9, né? E seria o 10º elemento. Como a array não precisa do 10º elemento, então não alterei nada não. Agora nós vamos fazer a verificação de vitória. Aí vou pegar as informações aqui e jogar aqui dentro, que vou precisar delas aqui. Eu vou jogar no objeto de texto, vai ficar mais fácil aqui. O que acontece? Quando o jogador ele acabar de jogar, eu vou fazer a verificação se existe alguma vitória. Primeiro eu vou verificar se existe vitória, depois vou mostrar qual que é o jogador que ganhou. Ou seja, para a condição de vitória, eu tenho que fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, condição 1. A condição 1 é array, certo? O array x dele, o elemento 0 foi igual a... Vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui, vou fazer uma verificação diferente ainda. Vou só mudar um negócio aqui, vou fazer o jogador só depois que eu jogar o resultado, vai funcionar. Eu vou só fazer uma mudança aqui, ó. O jogador ele vai vir depois aqui, que não vai alterar nada não. E aqui eu vou verificar o resultado depois que eu vou trocar o jogador, aí esse aqui vai funcionar. E quando eu mandar verificar resultado, eu vou ter que colocar o jogador aqui dentro. Jogador. Assim eu posso verificar se é jogador 1 ou 2 mais facilmente. Ou seja, se o elemento 0 foi igual ao jogador, agora o elemento 1 foi igual ao jogador, o elemento 2 foi igual ao jogador. Ou seja, se todos foi igual, vitória. Ou seja, se preencher a primeira linha é igual a vitória. Aí eu vou clonar isso aqui. Eu quero só pegar, vou só trocar alguns elementos, deixar a linha só para separar, para ficar mais fácil de enxergar. O elemento 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, se atingir, se for todos os valores se forem iguais ao jogador, ele vai dar vitória. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Jogador. E vou colocar um elemento aqui que é para juntar os dois textos. Jogador. Vou aproveitar o próprio elemento, só para você entender. Ou seja, vai ter a condição dos dois jogadores ganhar dessa forma aqui. Acredito que sim, eu vou verificar agora. Ou seja, se o jogador 1 ou o jogador 2 vencer, lembrando que eu só fiz só na horizontal. O jogador 1 venceu, tá vendo? Aí eu vou resetar, mandar recarregar aqui. Eu vou fazer agora o jogador 2 vencer nessa de baixo aqui. O jogador 2 venceu. Certo? Cortou o U aqui porque o texto é um pouco pequeno. Ou seja, nós já temos a condição de vitória dos dois jogadores nas linhas e tem a condição de empate também.
E aqui a gente só faz as outras lógicas. Se eu tenho aqui a condição horizontal, e aqui a mesma coisa. Agora vamos trabalhar na condição na vertical. Vou pegar a condição na vertical. Como eu já fiz isso aqui, eu vou apagar. Vou pegar só a colinha. A colinha é, se eu tenho o 0, o 3 e o 6, certo? E agora eu só tenho o 1, o 4 e o 7. E no final, aliás, apaguei sem querer, não podia apagar isso não. Apaguei sem querer, apagar só esse aqui, eu clonei sem querer esse aqui. Condição horizontal. E 1, 2, 3. Agora a condição vertical. A condição vertical, vou apagar isso aqui que eu não quero. A condição vertical é 0, 3, 6 e 1, 4, 7. E a última é a 2, 5, 8. Certo? Ou seja, tem as condições na vertical e na horizontal. Agora eu vou fazer de uma vez as na diagonais. A condição da diagonal são só duas condições, fica bem mais simples, né? Eu tenho a condição que ela seria 0, 4 e 8. Até estava já. E no final eu tenho a condição 6, a 4 e a 2. Teoricamente, agora já está tudo funcionando, está tudo configurado, todas as condições de vitória, e a condição de empate. E por último, vou fazer o seguinte: quando o jogador ele empatar, eu vou fazer o seguinte, que quando ele empatar, aí eu vou fazer ele esperar 2 segundos e vou resetar. Vou resetar, restart. Vou restartar, só para restartar o jogo, ele recomeçar, certo? E nessas condições aqui eu também posso fazer a mesma coisa. Ou seja, quando ele atingir tudo, eu vou jogar só no final aqui. Ou seja, quando ele atingir uma dessas condições, por último ele vai fazer o que? Ele vai aguardar 2 segundos e reiniciar. Certo? Ou seja, o jogo é bem simples de fazer mesmo, como eu disse. Vamos jogar agora normal. Opa, tem um negócio errado aqui. Imaginei que isso acontecesse mesmo. Ele está reiniciando quando roda qualquer opção, né? E quando ele tem que atingir alguma dessas opções que está reiniciando. Vou deixar só quando dá empate mesmo. Jogador 2 venceu. E eu vou colocar só um objeto lá de fora aqui, só para ele ser para reiniciar mesmo. Vai ser um objeto grande aqui, grande não. Vai ser 100 por 100 e vai ser, sei lá, um roxo. Vou mudar ele para a lei de baixo, a lei dos elementos mesmo. Ele vai ficar aqui. Se eu vou colocar só para ele reiniciar, situações que a gente quiser recomeçar o jogo. Puxei esse elemento para baixo, já está aqui. Aí pega, quando eu clicar nesse objeto, eu vou reiniciar o layout. Só isso. Quando eu reiniciar o layout, eu vou criar mais uma condição aqui especial. Vai ser quando eu carregar o layout, ou seja, começar o jogo, ele vai fazer o que? Ele vai pegar essa array e vai limpar ela. Só isso.
Começar só alimento 0. Ah não, limpar tudo para o valor 0, isso mesmo. Que é um pouquinho diferente do Construct 2. O Construct 2 não dava essa opção de o valor que você quer que seja reiniciado, não. Ou seja, eu cliquei um botão. Eu vou até arrancar isso aqui que não vai precisar não. Isso aqui não vai precisar não. Ou seja, quando atingir alguma dessas condições de vitória, aí você pode fazer o que? Clicar no botão para reiniciar, ele vai reiniciar e vai limpar a array. Porque como a gente está trabalhando com a array, ele está sendo modificado. Ou seja, se eu clicar aqui, ele vai limpar. Vamos lá jogar. Ele verificou com um valor a menos. Deixa eu só verificar aqui. Bom que deu esse erro para eu poder corrigir agora. Deixa eu só conferir. Contador. Tudo igual a novo, né? Aliás, ele não foi reiniciado. Deixa eu só verificar aqui. Vou verificar o valor dessa variável agora. Aqui, o contador está aqui. Cliquei valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Ah, exatamente, ela não foi reiniciada. Ou seja, o contador e o jogador tem que ser reiniciado também. Aliás, vou fazer o seguinte, quando ele iniciar, ele vai só resetar todas as variáveis globais. Ou seja, reseta, ela já resolve o problema. O jogador 1 vence, certo? O jogador 2 vence, certo? Agora eu quero atingir a condição de empate. Ixi, sem querer fez condição de vitória. Exatamente. Ou seja, aqui eu tenho já a condição de vitória, condição de empate, e mostrando o jogador 1 venceu, o jogador 2 venceu, certo? E aqui eu mostro na tela, o jogador 1 venceu, o jogador 2 venceu. Aí eu posso fazer o seguinte, que se eu quiser fazer uma informação personalizada, eu tenho que separar quando o jogador for igual a 1, ou seja, quando atingir que o jogador for igual a 1, ele vai chamar uma variável, uma função. Eu vou criar uma função externa. Vai ser vitória jogador. Só isso, essa função. Essa função vai ser chamada aqui dentro. Vitória jogador. Aqui não, só aqui. Aí aqui em vitória jogador, eu vou fazer o seguinte. Posso dizer assim, ó. Vou pegar um texto também. Colocar um texto. Vou deletar todos esses textos aqui, como eu estou chamando. Vou chamar lá de baixo agora. Lá da função. Aí vai ser da seguinte forma. Ele vai verificar aqui. Chamei o jogador, certo? Vitória jogador. Aí aqui embaixo vou verificar. Se jogador for igual a 1. Jogador foi igual a 1. Vou fazer assim. Parabéns, jogador, pela vitória. Vou colocar a mensagem separada para cada jogador. Aí aqui, se não for jogador 1, ele vai ser jogador 2, certo? Eu não preciso colocar isso. Aí, desta vez, quem venceu foi o jogador 2. Ou seja, mensagens separadas para cada um dos jogadores. Eu posso também colocar um operador ternário aqui, mas essa opção aqui, fiz caso quem estiver assistindo quiser fazer, você colocar aqui, cria uma imagem para o jogador 1, mais jogador 2 é diferente, por exemplo. Aí vai dar a opção de cada um. Vamos testar agora.
Parabéns, jogador 1, pela vitória, certo? Dessa vez quem venceu foi o jogador 2. Exatamente o que eu acabei de separar lá no código mesmo, da função. Aí o jogo é bem simples, agora a gente nem precisa daquela outra imagem mais, ou seja, era só para seria um guia mesmo. Aí se caso queira que o jogo seja mobile, por exemplo, você pode vir aqui e alterar a resolução dele, que é 480 por 854. Aí você pega também essa resolução e joga aqui. Aí a única diferença mesmo que você precisa fazer vai ser o que? Pegar esses elementos e só regrupar eles aqui embaixo. Eu vou colocar um fundo aqui de outra cor. Só centralizar aqui também. Não ficou muito bom centralizado não. Deixa aqui, tá bom. Aí eu vou pegar o que? Esse ali, próprio fundo. Eu vou mudar ele de cor. Vou colocar. Tá bom assim. Ou seja, é a mesma coisa, só que o texto agora, o texto está bem grande. Aí eu vou fazer o seguinte, vou ter que reduzir bastante ele. Então, texto aqui, texto temporário, tá bom? Alguma coisinha assim, só para poder ver o texto, tá muito grande. Eu vou fazer o que? Colocar ele um valor 40, menor ainda. Eu vou reduzir bastante ele também, para caber dentro da tela, ou seja, uma tela mobile. Aí dessa forma, eu agora apago o texto. Vamos testar agora como se fosse um jogo mobile. Essa cor de fundo ficou muito bom não. Parabéns, jogador 1, pela vitória. Resetei. Jogador 2 venceu, certo? Então é isso, pessoal. Como eu disse, o jogo é bem simples. Eu usei aqui 2 variáveis globais apenas, 3 aqui, pouco mais, menos de 20 linhas de código, ou seja, dá para fazer com a versão gratuita do Construct 3. Se quiser usar o Construct 2, dá para fazer, que eu não usei nenhum recurso especial do Construct 3. Aí por enquanto é isso. Qualquer dúvida mesmo pode deixar nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder, tirar dúvidas de vocês. Por enquanto é isso mesmo, um abraço, até mais.